Oi, pessoal, vamos dar continuidade às correções do caderno do aluno. Agora aqui na página 25, tá? Então, atividade 22. Lúcia e Jair estão com outras 8 pessoas esperando o sorteio de 4 pessoas para a formação de um grupo de trabalho. Qual é a probabilidade de Jair e Lúcia não fazerem parte, os dois, do grupo sorteado? Então, para a gente calcular a probabilidade, a gente vai primeiro calcular quantos grupos no total podem ser formados com 4 pessoas, tá? Dessas 10. Então, eu tenho lá 10, 9, 8, 7 elementos em ordem decrescente dividido por 4 fatorial, 210 grupos. Então, essa é a totalidade de grupos de 4 pessoas que eu consigo formar com aquelas 10. Agora, eu vou fazer o cálculo de grupos de 2 formado pelo Jair e pela Lúcia, e grupos de 2 que podem ser formados com os demais integrantes, as 8 pessoas. Então, o grupo de Lúcia e Jair, eu consigo formar um único grupo de 2 pessoas. Depois, com os restantes, eu tenho lá 8 vezes 7 dividido por 2 fatorial, 28. Multiplicando o grupo da Lúcia com o grupo dos demais, eu vou ter 28 grupos no total, onde eles não estarão, ou melhor, onde eles estarão, tá? Bom, do total de grupos que podem ser formados, eu vou tirar onde eles estarão. Vai me sobrar os que não tem o Jair e a Lúcia na composição. Então, me sobraram 182 grupos. Para calcular a probabilidade, eu tenho 182 possibilidades em 210. Então, 182 em 210. Simplificando, dá 13 sobre 15, que vai dar 86% de probabilidade. Tá? Agora, na página 26, atividade 23. São vários itens de uma mesma questão. Tá? Então, imagine 9 pessoas, sendo 4 homens e 5 mulheres. E calcule o que se pede. Então, vamos lá para cada item. Quantas filas diferentes podem ser formadas? Filas, ela é ordenável, tá? Ordenável, a gente vai direto. Então, 9 fatorial, que vai dar 362.880. Quantas filas diferentes podem ser formadas se os homens ficarem juntos? Bom, eu vou pegar os homens e vou colocar eles todos juntos. Ele passa a ser um único elemento. Então, um elemento com mais 5 das mulheres são 6 elementos. Então, 6 fatorial. Porém, entre os 4 homens, eles também mudam de posição nessa fila. Então, por isso, esse 4 fatorial, tá? Vai dar 720 vezes 24, 17.280. Item C. Quantas filas diferentes podem ser formadas se os homens ficarem juntos e as mulheres também? Então, homens juntos, um grupo, um elemento. Mulheres juntas, um outro grupo, outro elemento. Então, 2 elementos aqui. 2 fatorial. É o primeiro que eu vou colocar aqui. Depois, entre os homens, eles mudam de lugar, 4 fatorial. Entre as mulheres, elas também mudam de lugar, 5 fatorial. Essa conta vai dar, no final, 5.760. Item D. Quantos grupos diferentes de 9 pessoas podem ser formados? Então, agora nós vamos entrar na parte de grupos. Grupos são não ordenáveis. Então, já vai entrar aquela multiplicação com os fatoriais lá, para a gente poder fazer essas divisões. Mas aqui, ó, quantos grupos diferentes de 9 pessoas podem ser formadas? Eu tenho 9 pessoas, eu só consigo formar um grupo de 9 pessoas, tá? Não precisa nem fazer conta aqui. Item E. Quantos grupos diferentes com 4 pessoas podem ser formadas? Aqui sim, ó. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 dividido por 4 fatorial. Por que eu vou dividir por 4 fatorial? Porque nós entramos na fase de grupos e eles não são ordenáveis, tá? Pode ser em qualquer ordem, por isso que eu faço essa divisão. Então, vai ser 126. Quantos grupos diferentes de 4 pessoas com 2 mulheres e 2 homens e 2 mulheres podem ser formados? Então, a gente vai calcular primeiro o grupo dos 2 homens, 4 vezes 3 dividido por 2 fatorial, 6, e o grupo das mulheres, 5 vezes 4 dividido por 2 fatorial, 10. Para saber o total de grupos que eu posso formar, eu faço 6 vezes 10, que vai dar 60, tá?
porque cada grupo de homem pode se compor com cada grupo de mulher. Item G. Quantos grupos diferentes de 4 pessoas do mesmo sexo podem ser formados? Esse item aqui, eu calculei aqui na lateral, ó. Então, eu fiz lá. Grupos de 4 pessoas, não, o G, né? Grupo de 4 pessoas do mesmo sexo. Então, lá na parte dos homens, 4 pessoas do mesmo sexo, se eu tenho 4 homens, um único grupo. Entre as mulheres, são 5 mulheres. Então, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, dividido por 4 fatorial. 5 grupos. Então, eu tenho um grupo de homens e 5 grupos de mulheres. No total, 6 grupos, tá? Então, esse é o resultado, 6. No item H, qual a probabilidade de sortearmos ao acaso 2 pessoas do mesmo sexo? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é, e 3 pessoas? Então, grupo com 2 pessoas e grupo com 3 pessoas. Então, vou calcular primeiro aqui o grupo com 2 pessoas. O total de grupos com 2 pessoas vai ser 9 vezes 8 dividido por 2 fatorial, 36. O total de grupos. Depois eu fiz, os grupos das mulheres vão dar 10, tá? Com 2 pessoas. Aliás, do mesmo sexo, que foi o que a gente calculou no item... Qual item aqui? Aqui, ó. No item F eu calculei aqui o grupo de pessoas do mesmo sexo. Então, aqui no item F é exatamente isso, ó. 2 mulheres, 2 do mesmo sexo, eu tenho 10 mulheres. E aqui dos homens, 2 pessoas do mesmo sexo, homens, 6 grupos, tá? 6 grupos e 10 grupos aqui. Então, eu tenho já aqui calculado, ó, de mulheres 10 grupos e de homens 6 grupos. Então, o que que eu fiz? Eu peguei lá os 10 das mulheres para 36, que é o total de grupos, mais os grupos de homens 6 para 36. Essa soma aqui vai dar 16 sobre 36, que simplificando dá 4 sobre 9, que dá 44,4%. Por que que eu calculei dessa maneira? Porque é probabilidade. Então, eu tenho 10 para 36, né? E 6 para 36. Como eles querem saber a quantidade de grupos, eu faço a soma. Agora, aqui no total de grupos de 3 pessoas. A maneira de calcular é a mesma, só que agora com 3 pessoas. Então, eu vou ter que calcular individualmente aqui, ó. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 3, eu tenho o total de grupos com 3 pessoas, tá? Agora, eu fiz aqui em separado das mulheres, 5 vezes 4 vezes 3, dividido por 3 fatorial, 10. O dos homens, 4 vezes 3 vezes 2, dividido por 3 fatorial, 4. Então, eu tenho 10 para 84 e 4 para 84. Eu somo os dois. Lá no final, eu vou ter 1/6, que vai dar 16,6%. Vamos continuar depois dessas correções no outro vídeo, para ele não ficar muito extenso. Até daqui a pouco.